Bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga, boa madrugada, você que está acessando essa videoaula de madrugada. Bem, não importa a hora, eu sempre costumo dizer que qualquer hora é hora de estudar. Você que está se dedicando aí à prova de P2, vem comigo. Eu sou o professor Jorge Augusto, professor de Ciências da família LAC Concursos. Estou aqui para lhe ajudar, tá ok? Hoje nós temos um tema interessantíssimo para você que vai fazer essa prova, tá ok? Estamos focando diretamente no seu objetivo, que é a aprovação. Olha só, hoje nós temos, como diz aqui o nosso primeiro slide, a fitogeografia brasileira, a fitogeografia do Brasil, que normalmente é buscada em algumas provas. A sua é mais uma delas, tá? E os problemas ambientais. Bem, nós já falamos de ambiente diretamente, já especificamos o que é um ecossistema. Vimos aí diretamente os fatores que podem mudar. Hoje nós vamos focar um pouquinho mais nesses fatores e vamos chegar à conclusão dos problemas ambientais. E podemos, um pouquinho mais para frente, ver as soluções ambientais. Mas bem, primeiro a gente vê os problemas, tá? Infelizmente, tá legal? Problemas. Bem, olha só, vamos para a fitogeografia brasileira, tá legal? Primeira coisa que nós vimos, que um bioma, ele é algo complexo. Bioma, Jorge? Sim, nós falamos de ecossistema. Lembra do ecossistema? Nós falamos que o ecossistema, isso é, o meio ambiente, é formado dos seres vivos, mais os fatores abióticos, que são aqueles que influenciam na vida, mas não têm vida. Tá legal? Então, né, nós vamos ver como é que ocorre isso, quais são as variações de ecossistemas, mas macroecossistemas, que nós chamamos de bioma, tá legal? Então, olha só, a gente vai focar aí na fitogeografia brasileira, então, nos principais biomas brasileiros, tá certo? Nesse nosso slide aqui, né, existe aqui um troço interessante, que é a organização por cores dos principais biomas. Você vê aqui que na região norte nós temos a famosa floresta amazônica, tá legal? Vimos ali no nordeste a caatinga, no centro-oeste o cerrado, né? No litoral aqui nós podemos frisar alguns ecossistemas, alguns biomas litorâneos, o principal deles aí é a Mata Atlântica, tá? No sul a gente vê mata de araucária, pampas. Vamos observar um por um, tudo bem? Então vai ficar legal aí a nossa explicação, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ecossistema, primeiro bioma, tá aqui, ó, a floresta amazônica. Floresta amazônica só é cerca de 50% do nosso país. Caramba, mas é um ecossistema tão grande, sim, tão rico, sim, e aí com um grande problema de desmatamento. Tá legal? Hoje em dia existem óleos na floresta amazônica, né, onde se visa tirar grande lucro da floresta, de maneiras muitas vezes irregulares e algumas maneiras um pouquinho mais compatíveis, né, com a manutenção da biodiversidade. Lembra? Biodiversidade é uma relação entre quantidade e variabilidade de vida numa determinada área. Então aqui eu tenho um bioma extremamente biodiverso. Um dos mais biodiversos do mundo, tá legal? Então, olha lá. Características da floresta amazônica. Me acompanha. Localização em baixa latitude, ou seja, próxima à linha do Equador. Tranquilo, né? Segundo, clima na Amazônia é quente e bastante úmido. Existem regiões na floresta da Amazônia que chove todo dia, tá legal? A floresta amazônica é uma floresta com grande umidade, com grande taxa de evapotranspiração. A vegetação proporciona uma grande umidade do ar e uma influência direta com o ciclo da água. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Terceiro aqui. Elevada precipitação pluviométrica, então, grande quantidade de chuva em virtude da intensa evapotranspiração. Guarda esse termo, hein? A maior parte do solo da região apresenta baixa fertilidade. Ué, a Amazônia, o solo é pobre? Sim, o solo é pobre. Ué, mas como assim? Como uma floresta tão grande, tão rica, tão biodiversa, com tanta taxa pluviométrica, ter um solo pobre?
Bem, gente, na verdade, o solo da Amazônia realmente ele é pobre. O que está sobre o solo da Amazônia é que proporciona a manutenção da floresta, tá certo? Quando a gente fala do solo da Amazônia, é pobre. O que está sobre o solo é chamado de serrapilheira. A serrapilheira nada mais é que um conjunto aí de matéria orgânica em decomposição. Folhas, frutos, galhos, animais mortos, tudo ali decompondo, tudo gerando nutrientes. E isso é extremamente interessante porque as árvores sobrevivem desses nutrientes que estão sobre o solo, na serrapilheira. Então é interessante que as raízes, né, elas em vez de descerem bastante, elas acabam subindo, porque elas sobem, porque os nutrientes estão em cima. Então a parte do solo legal mesmo é pobre. Agora, sobre o solo, a gente vai achar uma grande concentração de matéria orgânica em decomposição. Lembra do nome? Serrapilheira. Matéria orgânica em decomposição. Galhos, folhas, frutos, animais, tudo ali morto, sofrendo decomposição. E as raízes tiram os nutrientes daquela região, daquela camada. Tudo bem? Legal? Então, solo pobre. Grande taxa de epifitismo. Lembra o que é epífita? Epífita é uma relação existente entre uma árvore e uma planta um pouco menor, onde essa planta coloca a árvore como um suporte. Ou melhor, a árvore oferece um suporte para a planta. Vou falar assim, tá legal? No caso aí de orquídea, de bromélias, na Amazônia é fantástica a quantidade de orquídeas que tem lá. Alguns pesquisadores, né, correm atrás das orquídeas raríssimas da floresta amazônica e tendem a vender por um preço gigantesco, absurdo, tá legal? Então, epifitismo, uma relação em que uma herbácea, uma planta menor, fica sobre uma árvore. Então, lá como as árvores são muito altas, uma das características da floresta é essa. As árvores podem chegar a 80 metros de altitude. Gente, 80 metros é muita coisa. Tá legal? As árvores muito altas, as folhas muito largas, evitam aí que o sol chegue na parte do solo ali. Então, muitas vezes o solo não é iluminado. E aí o que acontece? As raízes que ali estão, né, acabam formando um tipo de malha para retirar os nutrientes. E quem está embaixo não tem vez. Então, essas plantas menores, elas, entre aspas, se transferem para a copa das árvores maiores, podendo aí captar luz e ter uma determinada proteção. Tudo bem? Então, vimos aí como característica da floresta amazônica, não vai esquecer, grande taxa de biodiversidade, tá legal? Árvores altas, folhas largas, a gente chama isso de latifoliares, folhas largas. Essas folhas largas vão proporcionar grande taxa de evapotranspiração. E aí existe uma grande umidade do ar e uma concentração de chuvas gigantesca, né, ao longo do ano. Tudo bem? Legal? O solo é pobre, sobre o solo existe a serrapilheira, que vai basicamente nutrir toda a floresta amazônica. Tudo bem? Legal? Eu costumo dizer que existe um problema muito grande com o desmatamento dessa área. E é muito fácil desmatar essa área. Por quê? Porque as raízes das árvores, já falei que não são profundas. Então, é comum, né, de um lenhador escolher uma árvore bem alta, bem forte e cortar. Quando ela cai, ela arrasta as demais, como se fosse um dominó. Então, vai caindo as árvores e aí se consegue desmatar com uma velocidade muito grande, né? Ou então se coloca de um lado um trator, do outro lado um outro trator e liga-se os tratores com uma corrente, de navio, e aí essa corrente de navio ela vai arrastando as árvores, elas vão caindo com uma facilidade muito grande. A floresta amazônica tem uma taxa de desmatamento de cerca de 200 campos de futebol por minuto. Não, estou errando não. 200 campos de futebol por minuto. Gente, é muita coisa. Essa floresta ainda não acabou porque ela é muito, mas muito grande. Tá legal? E isso e o desmatamento vai proporcionar um problema muito sério, que é a diminuição da biodiversidade, influências diretas no ciclo da água, piorando aí o lance de estiagens e tal, falta de chuva, tá legal? A gente tem que ver isso com cuidado, com os olhos, né, bem
aprimorados, porque isso é questão muito forte em qualquer tipo de prova, já que nós estamos passando por um problema muito sério de abastecimento de água. Mas bem, vou falar um pouquinho mais para frente. E aqui eu já estou te mostrando as características da floresta amazônica. Espero que você tenha entendido perfeitamente essas características, ok? Aí eu trago para você uma imagem da floresta amazônica. Olha só, árvores altas, copas largas. Aqui não dá para ver as folhas, mas as folhas são largas. Uma grande taxa de umidade. A floresta muito bem fechada. Você pode ver que não existe espaço praticamente. Existe uma disputa muito grande pela luz, tá legal? Entre as plantas. Ok? Beleza? Vamos pular para um outro bioma? Então vamos. Olha lá. Temos aí o Cerrado. Localizado em que região? Centro-oeste do Brasil. Tá legal? Árvores e galhos tortuosos de pequeno porte. Raízes desses arbustos são profundas. Olha só, na floresta amazônica não era necessário as raízes serem profundas. Aliás, era necessário as raízes terem uma gama muito grande para captação de nutrientes na superfície. Aqui não vai acontecer isso, porque não tem nutriente na superfície. Então, as raízes precisam ser profundas e extensas. São adaptações que a planta vai sofrer para captar maior taxa de água e nutrientes. De preferência, as raízes são tão profundas que chegam a alcançar os lençóis freáticos, captando água. Essas adaptações que a planta tem para captar melhor taxa de água e talvez evitar a perda de água é chamada de xeromorfismo. Não esquece, aqui existe um xeromorfismo. Xeromorfismo? Vou melhorar. Aqui existe um pseudo-xeromorfismo. O que é pseudo? É um falso. Então existem adaptações, sim, para captar melhor taxa de água. Tá legal? Como as raízes profundas e extensas, que captam maior taxa de água. Porém, aqui nós teremos espécies com folhas bem largas também, o que proporciona uma grande evapotranspiração, uma grande perda de água pelas folhas. Algumas plantas dessa região possuem uma cera sobre as folhas que vai evitar a perda de água. Então, característica aqui, uma região onde vou apresentar espécies vegetais pseudo-xeromórficas, arbustos com raízes extensas e profundas, tá legal? Folhas largas que proporcionam muitas vezes uma perda grande de água, mas algumas delas possuem uma cera sobre a folha para evitar essa perda de água. Os caules são tortuosos por conta da grande taxa de alumínio que tem no solo. A casca desses galhos, desse caule, é uma casca grossa. Por quê? Porque é um local muito seco e oferece queimadas todo ano. Tá legal? Então, que existem queimadas anuais aí. Então, para resistir às queimadas, existe a presença de espécies com casca bem grossa, porque a casca é uma área morta. Então, a casca ela vai queimar e a parte viva do caule vai permanecer intacta. Por isso, existe aí uma casca grossa, tá legal? Então, volta aqui, raízes desses arbustos são profundas, as cascas dessas árvores são duras e grossas, as folhas são cobertas por pelos e também cera, tá legal? Presença de gramíneas, ciprestes, ciperáceas, que nós chamamos, no extrato da árvore. Então, você acaba existindo aí um arbusto aqui, um outro arbusto lá, e um outro arbusto lá. Parece uma estrutura de campo, onde eu vou ter arbustos espalhados e entre eles eu vou ter uma grande concentração de grama, de mato. Botei ali gramíneas. Muitas vezes a gente acha ali também algumas epífitas, que eu estou colocando aqui, as ciperáceas que ficam sobre as árvores. Olha só. Olha só. Esse meu exemplo aqui. Você acha uma planta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Uma área bem extensa. Tá legal? Muita grama entre os arbustos. É isso. E os caules são tortuosos, com casca grossa. Região centro-oeste. Tranquilo? Beleza? Próxima região. Região da Caatinga. Ih, essa região aí, ó, mole de gravar. Você, professora, que chegar no mês de junho, julho, às vezes até agosto, tem que programar
né, a festa da sua escola, a festa junina, julina, ou às vezes até mesmo agostina. Aqui no meu estado de origem, Rio de Janeiro, né, nós comemoramos em junho, chamamos de festas juninas. Algumas às vezes até se estendem um pouquinho mais por causa das provas e tal, mas é extremamente comum, né, existir a manifestação do Nordeste nessas festas. Tudo bem? Então, quando você falar de Caatinga, você tem que lembrar que ela é encontrada na região do semiárido nordestino. Opa, semiárido nordestino? Sim. Eu costumo normalmente retratar isso por algumas figuras do Nordeste. Mesmo. Pensa bem. Qual é a figura que você pensa diretamente quando pensa em Nordeste? Eu te garanto que você pensou aí, primeiro, no Rei do Baião, Luiz Gonzaga, né? Importantíssimo aí na cultura do nosso país, tá legal? E segundo quem? Segundo Lampião, né? Lampião, lembra? Lampião é um indivíduo que acabava sendo humilhante, né? Que passava pelas cidades, saqueando as cidades, roubando as cidades, e quando a polícia vinha atrás, ele emburacava para essa região da Caatinga. Analisa, pensa, como Lampião se vestia. Você que está assistindo essa aula no Nordeste vai falar, porra, ele está brincando comigo. Não, estou falando sério, né? Então, um casaco de couro, uma calça de couro e um chapéu de couro. Por que do couro? A importância do couro. O couro é para ajudar a vencer essa região da Caatinga. Mesmo, claro. Você imagina que quando se está fugindo pela Caatinga, a Caatinga tem muito cactos, é uma região, né, numa parte do ano muito seca. Então, uma parte do ano, que é a parte que não tem chuva, né, a estação que não é chuvosa, é a estação do inverno, né, as folhas caem, e quando você observa essa região da Caatinga, você só vê galhos, caule e espinhos, e eles são esbranquiçados. Tanto é que quem nomeou de Caatinga foram os índios, que olharam para a região sem folhas, tudo esbranquiçado, cheio de galhos e espinhos, e nomearam como Mata Branca, que significa que em tupi é chamado Caatinga, Mata Branca. Pô, mas o que tem isso a ver com Lampião? Você imagina que ele tinha que vencer essa Mata Branca, essa região cheia de espinhos, cheia de caules. Então, o que ele fazia? Ele fechava o casaco, deveria colocar as mãos por dentro do casaco, abaixar um pouco o seu chapéu e sair embrenhando por essa região. O couro está diretamente para oferecer proteção. Então, o indivíduo ele consegue, né, circular por essa região sem se machucar quando está com uma roupa de couro. Então, por isso do couro, numa região tão seca e quente, tá ok? Então, você que vai retratar, né, a festa junina, você vai estar vendo isso aí. Eu falo do Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga ele é brilhante, né? Existe uma música que eu adoro do Luiz Gonzaga, que mostra um pouquinho da Caatinga. Né? Então ele veio dessa região e ele observa o quê? Ele observa que existem duas estações do ano muito bem delimitadas. Uma estação que é o inverno e uma estação que é o verão. Ah, mas e as outras? Não são muito bem representadas. Mas uma estação realmente vai ter chuva e a outra estação não vai chover. É simplesmente isso. E na estação em que não chove, as folhas caem e o ambiente fica esbranquiçado. Quando existe chuva, aí fica esverdeado. Existe uma música que eu gosto muito, que é chamada Shot das Moças, que ele fala assim: Mandacaru, quando aflora, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou ao coração. Meia bonita não quer mais, meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado não quer mais vestir gibão. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Mas o doutor... Melhor parar que não se vai desligar o vídeo, porque, pô, minha voz é terrível cantando. Mas o importante é que ele diz que o mandacaru, que é uma espécie de cactus dessa região, quando floresce, é o sinal que a chuva vai chegar.
A umidade está aumentando e vai começar a chover. E vai sair do inverno, que é seco, e vai entrar na segunda estação, que é úmida, que vai oferecer chuva. Tudo bem? É lógico que ele faz uma ligação aí toda com a chegada da primavera, com a chegada, né, da estação da paixão, do amor, e a menina ficando apaixonada e largando a boneca e se arrumando para arrumar um namorado. Ele faz essa relação aí. Então, não esquece, 2 estações, uma seca e outra úmida. A seca, as folhas caem, o ambiente fica esbranquiçado. A úmida, existe o ambiente verde. Então aqui eu dou essas características, ó, forte presença de arbustos com galhos retorcidos, raízes profundas. Então aqui eu tenho um xeromorfismo forte. Baixo índice de chuvas, presença de cactos e bromélias. Arbustos costumam perder quase totalmente as folhas em época seca, o que vai dar aquele aspecto esbranquiçado. As folhas desse tipo de vegetação são de tamanho pequeno, que é para evitar a perda de água. Olha só, observe essa imagem, né? Os exemplos, né, de vegetais dessa região: arbustos, aroeira, angico e juazeiro. Comum esses nomes, né, no nosso cotidiano, porque o nordestino ele migra bastante, né, então ele vem trazendo essa cultura para as demais regiões. Sudeste, sul, o nordestino ele migrou bastante numa determinada época, né? Bromélias, caroá, cactos, mandacaru, xique-xique, né, são muito bem retratados na cultura nordestina. Então aqui eu tenho um ambiente, veja bem, branco, esbranquiçado, sem folha, olha lá. Aqui é inverno, aqui não tem chuva, aqui está passando por um período de estiagem, e aqui não, aqui já tem chuva. E legal, né? Pô, olha só, interessante pra caramba essa imagem, né? Porque mostra inverno e verão, com chuva, sem chuva. Aqui, mata branca, aqui, esverdeado. Tá legal? Tudo bem? Beleza? Próximo bioma, Mata Atlântica. Pô, o nome já diz, né? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica vai estar localizada onde? Vai estar localizada na costa, né? É o bioma com maior biodiversidade que nós temos. E também é o mais devastado. Minha primeira característica que eu coloco aqui é falar que é o bioma mais devastado do Brasil. É o mais ameaçado do planeta. Hoje em dia só existem, vou botar assim, existem menos de 6% da Mata Atlântica original. A localização dela é ingrata, né? Foi na costa brasileira, que é a região que mais se desenvolve, que mais se desenvolveu. O desenvolvimento do Brasil veio do litoral, né, pro interior. Eu costumo falar que uma das primeiras coisas, né, que o português fez quando chegou no Brasil foi desmatar, retirar o pau-brasil e levar embora. E aí, nesse momento, começa o desmatamento, a destruição, a detonação, né, da Mata Atlântica, tá certo? Estende-se do Piauí ao Rio Grande do Sul e corresponde a aproximadamente 15% do território nacional. Correspondia, né? Óbvio, né? Se restam menos de 6%. Clima predominantemente é tropical úmido. É caracterizado por planaltos e serras. Então, não é diretamente na região de praia, é na região de encosta. Então, né, o nosso litoral ele segue e chega um momento que ele tem morros, montanhas, e ali se acha a Mata Atlântica. Tá legal? Olha a imagem que eu dou aí da Mata Atlântica. Tá vendo? Serra, e ela é extremamente fechada. Característica muito semelhante ao que a gente acha na floresta amazônica. Tá legal? Grande taxa de biodiversidade, grande taxa de umidade, solo pobre, com concentração alta de serrapilheira, da onde as plantas retiram os seus nutrientes. Não esquece, Mata Atlântica. Sul do país, existe lá Mata das Araucárias. Você vai lembrar do seguinte:
Algumas aulas atrás, falei de relações ecológicas, e eu falei que existe uma relação ecológica chamada de amensalismo. No amensalismo, um é prejudicado pela ação do outro. E eu dei como exemplo o pinheiro. Pinheiro, quando cresce, ele cresce jogando substâncias tóxicas no solo. Ao jogar substâncias tóxicas, ele não deixa que nenhuma outra árvore se desenvolva nesse solo, restando aí só outros pinheiros a se desenvolver, tá certo? A araucária também está no grupo dos pinheiros. São gimnospermas e quando crescem fazem justamente isso. Jogam também uma substância tóxica no solo, impedindo o crescimento de outras árvores. Então, em algumas áreas do sul do país, nós temos só esse tipo de vegetal que são as araucárias. Você aí do Rio Grande do Sul, lembra das Serras Gaúchas? Gramado, Canela. Você que foi passar lua de mel em Gramado, Canela, um beijo para Gramado e Canela. Uma área extremamente linda, maravilhosa, com um povo extremamente receptivo. Gostei muito de ter estado lá, tá? Mas lá a gente só vai achar o quê? Numa determinada área? Araucária. Você fica, passeando de carro, muitas vezes você fica 15, 20, 30, 40 minutos no carro e você só acha a araucária. A gente chama isso vulgarmente de deserto verde, porque só tem uma espécie, tá legal? Então, olha só, é encontrado na região sul do Brasil, ocorre nas regiões de clima subtropical, apresenta invernos rigorosos e verões quentes, com índice pluviométrico relativamente elevado. Pinheiro do Paraná ou araucárias, araucária angustifolia, o nome da araucária, é encontrado com abundância e existe uma pequena biodiversidade. Existe muita planta? Sim, mas a biodiversidade é o quê? Mínima. Por que mínima? Porque só tem uma espécie praticamente. Tudo bem? Legal? Aí, ó, olha a foto aí das araucárias. Só araucária de fora a fora. Infelizmente é desse jeito, tá legal? Muito utilizado lá no sul do país para construção de casas, né? O pessoal explora bastante a madeira nessa região, tá bom? Pantanal, famoso também, né? Você que deve ser um pouquinho da minha idade aí, os 25 anos. 25 anos, tá bom, Jorge. Já foi tempo que você tinha 25 anos, né? Mas, bem, você deve ter visto uma novela que retratava essa região, né? Chamado também Pantanal. Bem, características. Estende-se pelos territórios de Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, no noroeste, Paraguai, o norte dele, e a Bolívia, o leste desse país, tá? Recebe uma grande influência do rio Paraguai e seus afluentes que alagam a região, formando extensas áreas alagadiças. Pântanos, daí o nome Pantanal. A área extensa que ao longo, né, de uma determinada estação, né, chuvosa, existe o alagamento da região, tá legal? Ali existe uma grande taxa de biodiversidade. É ali que a gente vai achar uma grande concentração de jacarés e essa árvorezinha aqui, ó, que é símbolo do Pantanal. Sabe como é que é o nome dela? Tuiuiu. Tá legal? Ali a gente acha também peixe como a piranha e o pirarucu. Tudo bem? Legal? Manguezal. Aí é uma área também litorânea, né? Manguezal. Características gerais. Ecossistema litorâneo. Nessas áreas a água do mar avança no solo. Manguezal, né, é uma região extremamente importante, mas muito importante mesmo para a reprodução. Dificilmente você vai achar uma espécie, né, de peixe que venha reproduzir lá na praia. Por que não na praia? Porque na praia tem ondas. E uma boa parte dos peixes possui fecundação externa. Então precisa de uma área calma para haver a fecundação. A gente pode encontrar essa área assim ali nos recifes, porque acabam protegendo aí, né, as larvas e tudo mais, acabam protegendo o encontro dos gametos. Recife, mas quando não tem Recife, eles têm que entrar pelos canais, eles têm que entrar pelo sistema lacunar, chegando em algumas lagoas, e acha uma área onde a água salgada se encontra com a água doce, formando o que nós chamamos de água salobra. Salobra? Mistura de água doce com água salgada. Ah, tá bom. Essa região existe um grande arrasto de matéria orgânica ali. O solo, ele acaba sendo argiloso, mas aquela argila escura.
o que acaba retendo, né, muita umidade e não deixa também o ar entrar. Então aquela região acaba ficando lamacento. Então o solo do manguezal é um solo lamacento, argiloso, com pouca taxa de oxigênio, o que faz existir um tipo de decomposição sem oxigênio. Lembra da decomposição sem oxigênio? É chamada de decomposição anaeróbia. E aí, o que vai acontecer? Minha amiga, quando existe a decomposição anaeróbia, você passa do lado do manguezal e quando pressente aquela decomposição, você pressente pelo nariz. Olha, pressente não, você observa pelo nariz, né? Observa pelo nariz não, Jorge, ninguém vai observar pelo nariz. O pessoal vai sentir, né, o fedor. Tá legal? Naquela região, por conta da decomposição anaeróbia, são produzidos 2 gases que acabam proporcionando um cheiro característico, que é o cheiro de dióxido de enxofre. Um outro gás também produzido é o metano, só que esse acaba não tendo cheiro, mas o dióxido de enxofre proporciona aquele cheiro parecido com o cheiro de ovo podre. No manguezal isso é muito produzido. Tá legal? Então, uma área, volto a falar, com água salobra, grande taxa de matéria orgânica no solo, que é argiloso e lamacento, onde existe decomposição anaeróbia, que dá um odor extremamente desagradável. Acho também uma grande concentração de crustáceos ali se reproduzindo e árvores com características importantes que são o quê? Que são as raízes laterais altas, chamadas raízes escora. As raízes escora ajudam, né, a sustentação naquele meio. Então, a gente vai ter uma estrutura assim, ó, as raízes escora, tá vendo? Aqui a árvore e várias escoras laterais. Tá bom? Volta um pouquinho aqui o slide, coloca aqui, ó, solo argiloso e lamacento, água salobra que nós já falamos, raízes aéreas que tem como principal função proporcionar respiração da planta. Fala galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo, acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado.